Olá pessoal, tudo bem? Giro Silvio Rodrigo. Hoje continuando o tema sobre fundações, interação solo-fundação, determinação de esforços horizontais máximos, deslocamentos e momentos geotécnicos na nossa fundação, ok? Na nossa estaca, nesse caso aqui. Hoje nós vamos abordar dentro do método de molas, um método para determinar os coeficientes de mola, ok? Que não utiliza o SPT. No último vídeo a gente abordou um método que utilizava assim o SPT, que foi o método de Morrison, que se você quiser vou deixar o card para vocês assistirem. E hoje vai ser o método de Callender, que é um método que não utiliza o SPT, sim utiliza o tipo de solo, mas não utiliza o SPT para determinar esses coeficientes de mola, tá? Lembrando, o método de mola é só um dos métodos para determinar e você estudar essa interação solo-estaca ou solo-fundação. Ok? Nós temos métodos analíticos ou métodos de diferenças finitas, que também são outros métodos. Por exemplo, o método analítico a gente abordou vídeo no canal aqui. Eu vou deixar também um card para vocês verem caso tiverem curiosidade. Então, voltando ao método de mola, como falei para vocês, hoje nós vamos abordar o método de Callender, que seria uma correlação de acordo com o tipo de solo. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo e assim vocês vão entender melhor. Peço que você já deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho Então, explicando um pouco do conceito do método para vocês, sem entrar muito em detalhes, o método de Callender é um método, como falei para vocês, que não utiliza o SPT, ele vai utilizar correlações com tipos de solo. Então, essa aqui é uma tabela proposta por Callender. Então, de acordo com o tipo de solo, ele estudou e fez coeficiente mola, estudou qual era o comportamento frente a cargas de cada tipo de solo. Então, essa aqui é uma lista, tá, dos solos que ele estudou e o coeficiente de mola vertical que ele encontrou para esses solos. Então, retirando dados dessa tabela de Callender e correlacionando com o coeficiente de Poisson, nós também podemos determinar o coeficiente de mola horizontal, ok? Então, basicamente é isso. Então, o Callender fez uma série de tipos de solo, estudou o coeficiente de mola vertical para cada um deles, e depois, com isso, nós podemos fazer correlações indiretas e determinar o coeficiente de mola horizontal também, que é o tema principal do vídeo, uma vez que nós queremos determinar os comportamentos horizontais da nossa estaca, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, utilizando uma estaca de 7 metros, 30 centímetros de diâmetro, em um solo que em todo o perfil desses 7 metros é um solo argiloso molhado ou argiloso mole, ok? É interessante ressaltar também que no último vídeo a gente fez o mesmo exemplo para um solo utilizando o método de Morse, que é um método que utiliza o SPT. E no final desse vídeo nós vamos comparar os dois e ver se dá muita diferença ou não. Um método teórico, simplesmente, tá? Ou seja, com relações semi-empíricas, ou o outro método que utiliza assim, um SPT do seu terreno. Vamos lá? Então, dentro aqui das nossas ferramentas do Calcula Civil, que é o site que nós vamos utilizar para calcular esse método de Calendar, nós vamos aqui dentro do coeficiente de recalque, que é o tema desse vídeo. Tá? Vamos escolher o método, como eu falei para vocês, existe o método que a gente acabou de abordar no último vídeo, tá? Do canal, mas vamos utilizar o método de Calendar, que é o método que a gente vai utilizar que não considera o SPT. Colocamos os dados da estaca, 0,3 e a profundidade 7 metros, vocês vão ver que vai aparecer os 7 metros aqui para você inserir o tipo de solo. Então, de acordo com o tipo de solo, ele vai dar os coeficientes de mola. Então, considerando uma argila mole ou molhada, em todo os 7 metros, colocamos aqui e clicamos em calcular. Ele vai apresentar para cada metro o coeficiente vertical do solo, de mola, de recalque, e o coeficiente horizontal de recalque, tá? Para cada metro. E depois, na última coluna, seria o coeficiente de recalque da fundação, da estaca, por metro, que é basicamente como o método nos dá em kN por metro cúbico, nós precisamos converter isso para kN-metro, uma vez que nós precisamos entrar dados em softwares como o F2, tá? Então, basicamente, seria o valor aqui de recalque convertido para metro, e assim nós podemos fazer a consideração no F2. Dito isso, a resposta nós temos que, como é um solo de perfil constante, ou seja, argila molhada em todos os 7 metros, obviamente deu um coeficiente de recalque igual para todos os metros. Agora, a próxima ideia seria comparar esse método aqui que a gente acabou de fazer com o método de Morrison, considerando um SPT de um solo similar, ou seja, com argila mole. Ok? Vamos lá? Modelado no F-Tool, tá, pessoal? Aqui eu trouxe os resultados para vocês. Para quem não sabe modelar ou para quem tem dificuldade de como encontrar esses esforços, colocar as molas em cada metro, nos últimos vídeos do canal eu fiz justamente um exercício completo, tá? Desde determinar os esforços, determinar as molas e determinar dentro do F-Tool esses comportamentos e colocar os apoios de mola, ok? Resumindo aqui, o que eu quero mostrar para vocês é comparar o método com SPT de Morrison com o método de Callender sem SPT.
e vocês vão ver que dão resultados bem bacanas, bem similares. Ó. Então, o primeiro modelo da esquerda é o método de Morrison e o segundo método de Callender. Para momentos, a gente pode ver que o método de Morrison deu aproximadamente 25 kN/metro, tá? O momento máximo aqui na estaca. E seria com esse que a gente iria armar a estaca. E o método de Callender deu 22,4, tá? kN/metro. O deslocamento, vocês podem ver que para o método de Morrison deu 2 centímetros o deslocamento máximo da estaca. E para o método de Callender deu 1,7. Então, por ser um método que não utiliza o SPT, simplesmente com o tipo de solo, ele deu valores bem consideráveis e bem próximos do método que utilizou o SPT. Obviamente, o que eu recomendo é, se você tem um SPT, utiliza o método de Morrison, que vai, obviamente, adaptar o modelo para o seu terreno. Mas eu também acho e considero que o método de Callender também é um método considerável e bacana de se utilizar, e é pelo menos utilizar como parâmetro, ok? Para quem tiver curiosidade desse modelo que eu estou comparando, é justamente do último vídeo, que é o que eu fiz utilizando o mesmo procedimento com o método de Morrison, ok? Espero que tenham gostado. Para quem quiser usar a ferramenta, eu vou deixar o link na descrição, ok? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou até mesmo enviar por e-mail, que eu vou tentar comentar e responder na medida do possível. Também peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito na divulgação. E para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude o maior número de pessoas possível, beleza? Fico por aqui, até a próxima, tchau!